Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada por abrirem as portas para que a gente possa juntos conversar, crescer, refletir, porque o processo da escola, as aulas da escola, elas são muito mais vivenciais do que teóricas. Nosso objetivo com as aulas e com essa troca é pensar como este tema faz parte da minha vida, como este tema me toca, me move e me faz ser melhor. Então, é uma oportunidade que a gente agradece, né, de refletir, de pensar sobre o assunto. Hoje a gente vai começar, como a Cássia falou, a falar sobre este livro, que é o Paulo Estevam. Ele é um livro lindo. É lindo de estudar, lindo de reler, de imaginar cada passagem de cada um deles, de como foi todo o processo de transformação de Paulo. E é importante a gente imaginar, da aula passada para a de hoje, como que tudo estava acontecendo para então o Evangelho de Jesus continuar entre nós até hoje. Então, Jesus teve a ascensão, correto? Vocês viram na aula passada. Na ascensão de Cristo, ele coloca que ele não estaria mais presente, mas seus apóstolos continuariam com o seu testemunho. Certo? Recapitulando aí da aula passada. E aí a gente para pensar um pouco nisso. Então, a presença de Jesus não era mais necessária fisicamente, porque ele acreditava e ele confiava que os seus apóstolos poderiam, através do testemunho, exemplificar seus ensinamentos. Aí a gente para pensar, a gente já conheceu os apóstolos, né? Já conheceu o que aconteceu com eles, as falhas, os medos, os questionamentos. Eles eram perfeitos? Não. Jesus não escolheu pessoas perfeitas para acompanhá-lo, certo? Muito bem. Eram pessoas que estavam num processo também de crescimento, de reforma. E aí a gente está nesse processo, não é? E às vezes a gente se pega, né, questionando: ai, será que eu consigo vivenciar isso? Será que eu consigo, na minha vida, trazer a presença de Jesus? E eu pergunto para vocês, por que não? Jesus mostrou para a gente que os apóstolos que levaram seu testemunho não eram perfeitos. A gente também não é, e está tudo bem, a gente está aqui para crescer. A gente está aqui para aprender. Então, a vivência do Evangelho de Jesus, ela é uma escolha nossa, de cada dia. Então, eu acordo, eu levo meus pensamentos, eu me conecto ao meu mentor. Como eu faço para começar meu dia? Como eu faço para trazer a presença de Jesus para a minha vida? Porque a gente está aqui uma vez por semana juntos para reabastecer esse combustível. E aproveitem, porque esse processo de escola ele é delicioso, é muito bom a gente ter companheiros que estão no mesmo processo, que a gente tem essa troca, que a gente troca vivências. Isso é muito bom. Então aproveitem esse processo, porque a gente está aqui junto nessa. Então, para a gente entender como que até hoje a gente conhece sobre Jesus, é porque de fato funcionou o que ele disse, certo? Ele falou que os ensinamentos dele seriam propagados pelo testemunho. Para a gente entender, então, a gente começa essa história lembrando que esses apóstolos começaram a pregaram no grande templo, foram perseguidos, e eles criaram numa estrada que naquela época era muito frequentada, que era de um porto de Jope até Jerusalém. Tinha essa estrada que era extremamente movimentada,
Porque tudo que chegava lá tinha que chegar pelo porto, correto? E então os apóstolos criaram uma casa de acolhida. Foi chamada de a Casa do Caminho. E eles eram os homens do caminho. Essa casa, ela começou a ficar muito, muito cheia. Porque as pessoas iam chegando, e aí só para a gente entender, não sei se vocês já tiveram curiosidade ou já viram, naquela época, qualquer pessoa que tinha uma doença de pele, uma doença que visivelmente a gente conseguia perceber, ela era automaticamente afastada da sociedade. E isso aqui está nos Levíticos. Então eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem como que eles seguiam isso, para a gente imaginar, não com o nosso pensamento de hoje, mas como era naquela época, como eram as pessoas que chegavam na Casa do Caminho. Então eles colocam que o sacerdote procede o exame. Se a inflamação na parte doente for de branco rosado no alto da cabeça ou na fronte, parecer semelhante a uma lepra de pele, seja qual fosse a parte do corpo, trata-se de um leproso. Ele é então impuro. O sacerdote o declara impuro porque o mal o atingiu. O leproso, assim, doente, deve andar com vestes rasgadas, cabelos soltos, o bigode coberto e deve gritar: impuro, impuro. Ele é impuro enquanto for impuro o mal que o atingiu. Ele morará sozinho e estabelecerá sua morada fora do acampamento, fora da cidade. Então, quem eram as pessoas que eram acolhidas e precisavam desse apoio? A Casa do Caminho. Então a gente tem, naquele momento, um contrassenso, né? Enquanto os apóstolos iam até o grande templo para fazer pregações, eles eram perseguidos, eles não queriam, mas ao mesmo tempo eles serviam para acolher aqueles que eram renegados e excluídos. E a casa começou a ficar muito cheia, muita gente chegando, muita gente chegando. E eles criaram uma administração, uma forma de organizar a casa, eles precisavam de alguém que cuidasse dessa organização. Então eles criaram e instituíram os diáconos. Instituindo os diáconos, uma dessas pessoas era o Estevão. E aí a gente para um pouquinho com a Casa do Caminho e com o Estevão, e a gente vai entender quem ele é. A gente vai entender da onde que saiu esse Estevão. Quem que é esse Estevão? Que esse Estevão aí, ele é novo, ele não era nenhum apóstolo, certo? Ele não seguiu Jesus. Então, o que ele foi fazer lá na Casa do Caminho? Então, a gente vai voltar lá para a Grécia, para Corinto, que é onde Gesiel, que era o nome de Estevão, morava com seu pai e com a sua irmã. Joquedebe, o pai, Abigail, a sua irmã. Eles eram judeus, extremamente perseguidos pelos romanos, soldados romanos, que pegavam suas terras. E o pai do Gesiel era extremamente inconformado com essa situação. Não se conformava com o fato de que o Licínio, o governante, tinha retirado parte das terras da chácara dele e assumido, e ele não se conformava porque aquilo não era justo. Perto, né? A lei de Moisés não era justo. Se não é justo, a gente tem que confrontar. E Gesiel e Abigail eram extremamente resignados. Tinham muita fé em Moisés, nas leis antigas. A mãe dele já havia falecido, mas ela tinha ensinado muito para eles e fortalecido no ideal do bem. Em certo momento, Joquedebe, que andava pela cidade, ficou sabendo que o Licínio ia abrir as portas para que as pessoas que se sentissem injustiçadas fossem até ele requisitar aquilo que julgavam que mereciam. Mas na hora ele animou e falou: vou lá. Eu vou lá porque não é justo, ele pegou minhas terras, eu vou pegar de volta. Gesiel e Abigail alertaram: você confia? Não vai até lá,
Você vai confiar nele, que já retirou tanta coisa? Não vá até lá. Ele foi. Resultado da visita dele foi que o Licínio carimbou que então, já que ele considerava que nada que ele tinha feito era justo, então ele ia retirar o resto da terra que ele tinha e ele ia ficar sem nada. Imagina a revolta deste homem. Como que ele ia falar para Abigail e para o Gesiel que o único pedaço de terra, a casa deles, não seria mais deles, e ele teria um dia para sair de lá. Extremamente revoltado, retornando para casa, sem pensar, ele viu as terras do Licínio e até o fogo. Colocou fogo em tudo e voltou para casa. Abigail recebeu, ele não quis conversar nada, falou que esperaria o filho chegar. E o horário foi passando e Gesiel não chegava. Gesiel não chegava, até que ele chegou na casa, todo chamuscado, com um pouco da mão queimada, as vestes já queimadas, rasgadas, e ele chega contando o que havia acontecido, que as terras tinham pegado fogo, que muitos servidores do Licínio estavam machucados, que 2 dos seus melhores soldados haviam morrido. Então Joquedebe, muito envergonhado, confessa para o filho e para a filha que ele tinha sido o causador daquela situação. Aí a gente faz uma pausa aqui. A gente viu 2 lados dessa situação. Tanto Gesiel como Joquedebe sofreram da mesma situação. Os 2 viviam naquele lar que já tinha sido perdido parte. E dentro daquela situação, Joquedebe reagiu por impulso diante da perda maior. Gesiel, ao contrário do pai, mesmo não concordando com as ações do Licínio, ele agiu numa necessidade. Ele não julgou se Licínio e os soldados mereciam a ajuda dele. Ele simplesmente agiu com o coração dele, com aquilo que ele acreditava que era certo. Aí a gente traz para nós, na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, para a gente refletir um pouquinho. Como que está sendo a nossa conduta com as nossas relações, as pessoas com quem a gente lida? Nós temos reagido impulsivamente, sem pensar, ou a gente está conseguindo, dentro do possível, começar a primeiro respirar, pensar e agir da melhor forma? Esse é um convite para a gente refletir, para nós. Então, voltando para a nossa história, Gesiel fala para o pai: bom, agora já aconteceu, já foi, e a gente agora vai fazer uma oração pedindo fortalecimento, porque a gente vai ter que agora arcar com o resultado daquilo que você fez. E enquanto eles fazem uma prece, né, pedindo amparo a Deus, os soldados batem na porta e prendem a família toda, porque tinham visto o Joquedebe ateando fogo, e levam até o Licínio. Até então, o Licínio então condena o Joquedebe às chibatadas e prenderia o resto da família como um exemplo. Gesiel se coloca à frente do pai e fala que foi ele que tinha ateado fogo, para querer amparar o pai, que já era muito idoso e não aguentaria chibatadas. Então Licínio fala: me disseram que você tinha ajudado. Ele fala: sim, eu ajudei, mas porque eu me arrependi do que fiz. E então ele condena os 2. Um porque viram e o outro porque confessou. Então, tanto Gesiel como Joquedebe levam as chibatadas, várias. Gesiel era jovem, ele consegue suportar, o físico dele suporta as chibatadas, e ele então é mandado para ser preso e ser levado para as galeras. Galeras eram aquelas grandes embarcações em que os escravos ficavam nos remos
para que a embarcação andasse com maior velocidade. Joquebed recebe mais chibatadas, porque 2 dos soldados do Licínio morreram, e então, com muita raiva, Licínio manda darem mais chibatadas no Joquebed. E ele não aguenta. Então, ele morre. Abigail começa a entoar uma oração, um cântico, e diante daquele amor que ela envolve o pai, ele pede que levem Abigail embora, não prende Abigail. E os soldados então levam ela e falam, olha, sai daqui de Corinto, procura alguém que possa viver com você, longe daqui, para que você não seja perseguida, porque daqui a pouco ele vai lembrar que te deixou embora e vai querer trazer você de volta, para castigar a família toda. Abigail então vai embora, e ela encontra uma família de amigos, de Ruth e Zacarias, que tinham acabado de ter o filho também morto por soldados, e ela então se junta a essa família e eles adotam ela. E eles vão embora de lá. E Gesiel vai então para as embarcações para trabalhar nas galeras. Vamos imaginar como que era esse serviço? Como era esse trabalho? Dia e noite, naqueles remos, totalmente insalubre, um esforço físico terrível. Então, o ânimo das pessoas ali em volta, as pessoas que estavam junto dele, era péssimo. As pessoas morriam, porque elas não aguentavam muito tempo. E então, um companheiro ao lado do Gesiel coloca, ai de mim, poucos aguentam mais que 4 meses nesse serviço. Logo também estaremos mortos. E Gesiel, então, calmamente, olha para esse amigo e fala para ele que todo serviço é de Deus. Tendo nosso pensamento e atitude no bem, com a consciência tranquila, então está tudo bem. Olha, eu vou falar, quando a gente vai lendo esse livro, isso vai tocando a gente de uma forma, porque a gente, assim, fico pensando que a gente tem a tendência de pensar, puxa, como eu reagiria? Como eu me sentiria? Como isso me inspira? Né? Essa frase para mim é muito forte, né? Todo serviço é de Deus. Todo serviço é de Deus. Então, se estou com a minha mente tranquila, em paz, está tudo bem. Então, isso destacou Gesiel diante dos outros companheiros, porque a reação e a forma dele agir e trabalhar era completamente diferente dos demais. Até que um soldado que estava, Sérgio Paulo, um soldado que estava nessa embarcação romana, ele fica doente. Pois bem, ficou doente, quem que cuida do doente? É o amigo, é o companheiro, é o outro soldado? O que vocês acham? Não, porque... E se o outro fica doente também? Aí todo mundo fica doente, passa a doença de um para o outro? Não. Quem que vai cuidar então? Vamos pegar um escravo, vamos pegar alguém lá nas galeras. Quem a gente vai pegar nas galeras para cuidar dele, que tem um comportamento mais dócil? Gesiel. Ele então foi escolhido para cuidar de Sérgio Paulo, naquele momento em que ele estava doente. E Gesiel, como a gente já viu, não era uma pessoa reativa. Ele foi de bom grado, cuidou do doente, cuidou com orações, cuidou acalmando diante da febre. E isso, à medida que Sérgio Paulo foi melhorando, foi tocando ele. Porque ele era uma pessoa que o envolveu em paz, em um momento que ele tinha dor, tinha medo. E assim que Sérgio Paulo melhorou, o que aconteceu com Gesiel? Ficou doente. E o que normalmente eles faziam
com as pessoas que ficavam doentes e que não eram, obviamente, os soldados, que eram as pessoas das galeras. Eles jogavam ao mar. Está doente, não serve, tira fora da embarcação. Mas Sérgio Paulo, muito grato por tudo que ele tinha recebido e pela acolhida e as orações que ele recebeu, ele pede que não joguem ele ao mar. Eles estavam próximos do porto de Jope, que a gente conversou lá no começo da aula, e ele pede que deixem ele ali no porto de Jope. Ele deixa algum dinheiro com Gesiel, para que, se porventura alguém pudesse cuidar dele, ele deixa. Ele faz só um pedido para o Gesiel. Caso você melhore, você não morra com a doença, eu peço que você mude de nome. Porque até então, ele não poderia ser solto, correto? Então, isso comprometeria Sérgio Paulo. Então, fica assim o combinado. E ele deixou, então, Gesiel, doente, ali no porto de Jope. Ele não tinha forças, ele estava caído, ele estava doente. Então, ele sente uma pessoa se aproximando e ele percebe que a pessoa tinha uma faca. Antes que essa pessoa viesse até ele, ele olha e fala: não me mate. Pega o dinheiro que ele tinha e oferece, fala: você leva esse dinheiro, mas eu te peço que me leve até algum local em que eu possa me tratar. Aí o ladrão guarda e fala: nossa, de bom grado, vou ajudá-lo. Eu me aproximava para isso. Então ele leva o nosso Gesiel até Efraim. Efraim morava ali também próximo de Jope, próximo ali da estrada rumo a Jerusalém. E como ele estava muito doente, Efraim cuidou dele. Mas falou: poxa, ele precisa de mais cuidados e eu não tenho condições de acolhê-lo por mais tempo. Então logo ele pensa: vou levar até a casa do caminho. E ele então pega Gesiel, espera ele melhorar um pouquinho melhor, ele vai até a casa do caminho para pedir ajuda. E chama Pedro e chama Tiago para que acolham Gesiel. Quando eles chegam na casa do caminho, e aí chama Pedro e Tiago, na hora Tiago já olha e fala: não vai dar, essa casa já está cheia, a gente já tem 49 pessoas aqui, não dá para receber mais nenhum aqui. Pedro olha para o Tiago e fala: se estivéssemos pescando e tivéssemos as nossas tarefas a fazer, poderíamos deixar de cumprir alguma tarefa? Não. Então calma. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Não vamos dispensar o doente. E eles então acolhem Gesiel. Gesiel, ele durante os delírios das febres, ele falava muito de Deus, ele orava, ele era uma pessoa extremamente de coração e pensamentos elevados. Isso chamou extrema atenção de Pedro. E quando ele melhora, Pedro conversa com ele: poxa, de onde você veio? O que aconteceu com você? Eu vejo você com as suas orações extremamente elevadas. E ele fala, né, que ele esperava o Messias prometido, que ele gostaria muito, né, de receber o Messias. E então Pedro coloca para ele que o Messias já tinha vindo e já tinha partido, mas que os ensinamentos dele estavam ali, que ele poderia ler. E Gesiel fica extremamente encantado, porque como ele recebeu toda aquela acolhida, para ele, aquelas palavras o emocionaram. Porque de fato aqueles eram homens que tinham conhecido o Messias prometido. Que para ele fazia sentido esse Messias prometido ser tão acolhedor. E então Pedro coloca para ele que enquanto Moisés trazia a justiça, Jesus trouxe a acolhida
trouxe o amor. E então ele fica extremamente emocionado, porque ele fala que enquanto eles tinham na Bíblia, né, nas leituras, que as pessoas doentes deveriam ser deixadas à parte da sociedade, Jesus fez um lar para aquelas pessoas, fez uma morada de amor e acolhimento para aqueles que necessitavam. Aí essa parte também me toca e divido com vocês para a gente refletir mais um aspecto. Como a gente tem feito do nosso coração junto das pessoas que a gente vive, na nossa casa, convivência no trabalho, pessoas da nossa vida. A gente tem feito do nosso lar esse coração, esse amor. A gente tem feito do nosso coração esse amparo. Não estou dizendo sempre, como a gente começou aqui falando, ninguém aqui é perfeito, mas a gente já está começando a pensar de que forma eu posso contribuir aonde Deus me colocou. Porque se cada um de nós que está aqui veio com um propósito nesta vida, será que estou cumprindo com este meu propósito? Será que eu sinto que eu estou conseguindo vivenciar o que a centelha divina que está em mim despertando? Será que eu estou dando abertura para esse despertar? Às vezes sim, às vezes não. São coisas para a gente pensar. Tem dias que são mais difíceis? Tem sim. Ai, tem dia que a gente se sente pequenininho? Tem. Aí esse é o dia que a gente faz a nossa prece e pede para Deus nos fortalecer e despertar em nós a nossa centelha divina de amor. Porque se a gente sabe que a gente é parte de Deus, a gente é plenamente capaz de superar tudo. Por mais trabalhoso que seja. Não foi à toa que a gente veio, da forma que a gente veio, com quem a gente veio, porque está dentro do nosso propósito de crescimento. E nada foi colocado que não fôssemos capazes de aprender e superar. Então, Gesiel, voltando lá para a nossa casa do caminho, ele estava extremamente emocionado por saber que o Messias prometido já tinha vindo. Ele pega todas as leituras, tudo que foi escrito e lê. E fica extremamente maravilhado com tudo aquilo que ele leu. Tudo aquilo inspira ele a querer fazer mais, a querer trabalhar. Daí, a gente vai lá para o começo da Casa do Caminho, que a gente começou a falar aqui, ele passa a ser um dos diáconos da Casa do Caminho. Ele começa a ajudar também nas tarefas administrativas e no que fosse necessário na parte de organização da Casa do Caminho. Só que começa a acontecer uma outra situação. Além de auxiliar nas tarefas e no acolhimento, ele começa também a pregar na Casa do Caminho. Porque ele acha que aqueles ensinamentos, eles não podiam ficar só ali na escritura. Ele tinha que ser o quê? Propagado. As pessoas que estavam doentes, estavam melhorando, precisavam ouvir sobre Jesus para se fortalecerem também nesse ideal. E muitas pessoas começam a ir até a Casa do Caminho, não só os doentes, mas as pessoas querem também saber um tanto mais, querem ouvir o que aqueles homens do caminho diziam sobre esse Messias, que Messias era esse? E eles começam a converter muitas pessoas. E aí começa a chamar a atenção dos judeus no Sinédrio. Que agora eles estão mexendo com isso? Estão começando a pegar. As pessoas estão deixando, passando a seguir esse Messias que não é o Messias.
porque para o Sinédrio ele não era reconhecido como o Messias prometido. E aí a gente vai apresentar então uma outra figura nessa história, que é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele tinha a pretensão de substituir no Sinédrio Gamaliel. Gamaliel, ele estava extremamente envelhecido, já era um momento que ele ia se afastar dos trabalhos do Sinédrio, e Saulo de Tarso ocuparia o seu local. Então ele vem de Tarso, que era a cidade natal dele, vai até Jerusalém para acompanhar os trabalhos. E qual eram as grandes metas de Saulo naquele momento? Substituir o Gamaliel e casar-se apresentando a sua noiva para a sociedade. Quem era a noiva do nosso amigo Saulo? Abigail, a irmã do Gesiel. Então ele vai até Jerusalém e encontra Abigail, Ruth, Zacarias, os acolhe, já combina, falando que aquele seria um grande momento na vida dele, um momento em que ele tanto almejava, né, de aguardar a chegada do Messias, que ele estaria, no apoio do Messias, e ele vem com esse ímpeto. E fica sabendo, né, conta para ela dos homens do caminho, que imagina, diziam que o Messias já tinha vindo. Imagina um carpinteiro, como assim? Não tem como ele ser o Messias. E Abigail o acolhe, dizendo que se Gesiel estivesse ali, ele também o apoiaria, né, na espera do Messias. E a grande luta dela era encontrar o irmão. E Saulo promete que buscaria também recursos para tentar achá-lo. Saulo resolve então fazer uma visita na Casa do Caminho, porque muitos dos apóstolos estavam indo para o grande templo para fazer as pregações, e eles não queriam mais que aquilo acontecesse, porque eles estavam convertendo muitas pessoas. E eles chegaram a prender, depois soltaram e prendia, porque como eles faziam muitas coisas boas e acolhiam muitas pessoas, eles não queriam causar euforia e nem chamar muita atenção da sociedade. Saulo vai então até a Casa do Caminho para ouvir então uma pregação de Estevão. Estevão fala sobre o Messias, Estevão prega. Então Saulo pergunta para ele, né? Como que ele ousava falar que o Messias podia ser um simples carpinteiro? Então, calmamente, Estevão fala para ele: que bom que o nosso Messias é um carpinteiro. Assim, todos nós sempre teremos uma acolhida, uma casa para nos envolver. Saulo continua querendo brigar com ele. E ele então coloca para Saulo, antes de sair, porque a ideia dele não era vencer uma discussão, que Jesus havia nos ensinado a não utilizar do fermento da discussão. E ele então sai. Essa parte também é capciosa. Não utilizar do fermento da discussão. Às vezes, quando a gente está realmente envolvido numa situação, a gente se pega um pouquinho fora, né, do nosso habitual equilíbrio. Às vezes a gente usa um pouquinho desse fermento, né? E nessa aula, essa frase, essas palavras de Estevão, elas nos inspiram a pensar mesmo. Até que ponto vale a pena ficar querendo ganhar uma discussão? Será que às vezes não é melhor a gente, às vezes no momento daquela energia toda, acalmar, se distanciar? Ele se distanciou, saiu. E às vezes a gente fica ali também, vai ficar ali ouvindo, e você vai ficar quieto olhando.
Difícil, né? Então, às vezes, esvazia um pouquinho a energia, se afasta um pouquinho, respira, deixa passar. Tá mais calmo? O outro também tá mais calmo? Poxa, legal. Agora acho que a gente pode conversar. Não é assim? Porque às vezes, no fogo da emoção, a gente fala aquilo que a gente não devia ter falado. E ouve aquilo que também a gente não queria ter ouvido. Então, eu acho que é um convite bacana para a gente refletir o quanto a gente tem ou não utilizado esse fermento na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente deixa também esse clipe de lembrancinha também para nós, dessa frase de Estevão. Saulo então vai embora, extremamente enfurecido, porque ele era um orador maravilhoso. E ele, quando falava, ele envolvia as multidões, as pessoas no sinédrio. Como que ele ia sair daquela casa do caminho sem conseguir finalizar aquela discussão? Sai furiosíssimo de lá. E eles começam as perseguições com maior intensidade. E Gamaliel pede para ele que tenha calma. E fala para ele: se isto for de Deus, permanecerá. Se não for, vai embora, vai acabar. Olha que interessante. Se for de Deus, persiste. Se não for, vai embora. Então por que você vai se preocupar com isso? Uma bela reflexão, né, do Gamaliel. Mas Saulo não se convence muito. Ele ainda era muito jovem, não tinha tanta experiência, ainda estava muito no calor da emoção. E ele insiste e chama para que Estevão vá até o sinédrio. E ele vai até lá para chamá-lo, e ele fala para Estevão que ele seria chamado ao sinédrio, e o sinédrio ia mostrar para ele o que era realmente a verdade. E que ele negaria a esse Jesus, porque ele não era a revelação. Então Estevão coloca para ele que o sinédrio poderia ter 1000 maneiras de fazê-lo sofrer fisicamente. Mas ele não reconhecia nenhuma forma do sinédrio conseguir fazê-lo negar ao amor de Jesus Cristo. Que frase linda. Então, às vezes, a gente também, na nossa vida, a gente passa por dores. E a gente fala ali, ele estava falando do físico mesmo, porque é a chibatada, é a força física. Às vezes a gente não tem o sofrimento físico na carne. Ai, mas às vezes dói tanto, dói. E a presença de Jesus é cura. A presença de Jesus na nossa vida é força. Jesus é luz, é amor, é consolo. Então, quando eu sinto esse amor de Jesus me envolvendo, me apoiando, eu me sinto capaz, eu me sinto mais forte. E eu sei que eu sou capaz de resolver as situações. Então, eu entendo e me toca quando ele coloca dessa forma. Que, de fato, o sinédrio poderia machucá-lo, mas nunca faria ele negar aquele amor que ele tinha conhecido com Jesus. E ele vai embora também. E diz que não vai até o sinédrio, porque até então ele não era obrigado a ir. E ele não era da discussão, ele não queria provar nada para ninguém, ele se nega e não vai. Saulo, mais uma vez, arruma uma forma de pegar uma pessoa que testemunhasse que Estevão tinha renegado Moisés, renegado a lei. Quando, na verdade, ele nunca renegou.
ele falava que eram coisas diferentes. Enquanto um ensinava justiça, o outro ensinava amor. Mas, diante das queixas, ele então foi obrigado a ir até lá, porque até então ele estava querendo dizer que Estevão estava renegando a Moisés. Aí é um crime. Sendo um crime, ele passa a ser obrigado a ir até lá. E mais uma vez, Saulo passa a fazer uma série de questionamentos para ele, querendo que ele cedesse de qualquer forma. Até que chega um ponto que Estevão não cede, Estevão estava sereno, ele estava tranquilo, ele não se exalta. E Saulo então vai até ele e bate nele, fere. Estevão não faz nada, fica quieto, olhando para ele. Ele então fala, mas você é o quê? Que escola é essa de Jesus? É a escola da covardia? Você não reage? E ele fala que a paz dele divergia da violência do Saulo, assim como a força de Jesus divergia da força de Saulo. E essa força de Jesus é que o fortalecia, para que ele não revidasse. Saulo, então, diante de toda aquela situação, consegue condená-lo à lapidação, dizendo que ele renegava a Moisés, que ele insistia em seguir o Nazareno, e ele então condena Estevão. E queria que fosse levado naquele momento para a lapidação, e que fosse também chamado todos os outros apóstolos para serem também. Nessa hora, Gamaliel chama Saulo e fala, olha, por todo o respeito que você tem por mim, por esse momento que a gente está de passagem, eu te peço, calma, vamos aguardar. Talvez a gente possa perdoar esse momento. E ele fala que não, ele não poderia perdoar, porque isso demonstraria fraqueza. E ele não podia demonstrar fraqueza diante de nenhum deles. Olha que conceito interessante que nós trazemos até hoje. Não é só daquela época, não. Quantas vezes a gente acha que por perdoar, ser mais sensível, mais afetuoso, isso muitas vezes é interpretado como fragilidade e fraqueza. É assim? Eu estou mentindo. Às vezes é assim, não é? Quando na verdade não é. Muitos se enganam quando vem alguém e interpretam que aquela docilidade torna a pessoa fraca. Muitas vezes aquela pessoa tem uma força interior tão grande que não é captada por aquele olhar que ainda vê a força com a agressividade, com a voz mais grave, com o físico mais forte, grito. E não é. Mas mesmo assim, ele então fala para o Gamaliel que Estevão ficaria preso e eles iam investigar os apóstolos. E se fosse o caso, eles poderiam ver ainda o que fazer com os apóstolos, mas que Estevão, esse não. Esse ele já tinha condenado. Ele seria lapidado. E ele então já coloca esse momento da lapidação do Estevão como grande momento ápice dele. Estevão seria lapidado, ele levaria Abigail para o momento da lapidação, ele apresentaria sua noiva, e então tudo seria perfeito. Enquanto isso, eles vão até a casa do caminho e começam a perseguir os apóstolos. Gamaliel se interessa, ouvindo Estevão, ele fala, eu quero conhecer um pouquinho mais desse homem, desse Jesus. É um homem bom. Para Gamaliel, ele não era o Messias também. Mas ele gostaria de conhecer um pouco mais daquele que inspirava aqueles apóstolos. E ele vai até a casa do caminho. Quando ele entra na casa do caminho, Pedro recebe, vai mostrar as instalações. E para surpresa do Gamaliel, ele encontra uma pessoa do seu convívio, que fazia tempo que ele não via,
que é o Samônio. Ele olha que era um colega dele de trabalho. Fala, mas Samônio, o que você está fazendo aqui na Casa do Caminho? Você também se converteu para esse Jesus? Samônio olha para ele e fala, então, eu fiquei muito doente. E diante da minha doença, eu fui abandonado pela minha família, meus filhos. Ninguém mais quis cuidar de mim. E os únicos que me acolheram foram esses homens do caminho. E é por isso que eu aqui estou. E sim, eu conheci esse Messias que eles nos apresentam através das Escrituras. E para mim, ele é o Messias prometido. Aí Gamaliel fala, Samônio, você também é estudado, você sabe que ele não é o Messias. Tudo bem você falar que ele é um homem bom, mas o Messias ele não é. Então Samônio, com toda tranquilidade, olha para Gamaliel e fala, eu entendo sua perspectiva. Se talvez eu não tivesse ficado doente e eu estivesse na minha casa, no meu conforto, com as pessoas do meu convívio, talvez eu também não tivesse me convertido. Porque Jesus é o Messias daquele que precisa. Ele é o Messias daquele que necessita ser acolhido. E eu precisei. Você não. Você não precisou. Então eu entendo que ele não seja um Messias para você. Aquilo toca Gamaliel. Toca tão profundamente que ele pega realmente aquelas escrituras e pede para Pedro para levar, porque ele gostaria de estudar, saber um pouco mais. E ele vai então até Saulo, fala que realmente aquilo tinha inspirado e pede que realmente não faça mais nada com os apóstolos. E ele diz que fecharia a Casa do Caminho, porque ali ninguém mais pregaria. E quando ele chega na Casa do Caminho, olha que interessante. Ele chega para fechar a casa, certo? Aquele bando de gente doente, tinha Pedro, tinha Tiago, tinha Felipe, e ele fala que ele vai pegar todos eles e vai mandar embora, e vai fechar. Quando ele chega lá, quem que está ajoelhado lendo a Torá? Tiago. Tiago, ele era extremamente fervoroso nas leis e na Torá. E naquele momento, isso foi utilizado como um recurso para que a Casa do Caminho continuasse aberta. Porque então Saulo olha para ele e fala, você está lendo a Torá? Você não era amigo do carpinteiro? Amigo de Jesus? E Tiago coloca, mas a lei não proíbe de termos amigos. E ele então fala, mas para você, qual é a revelação? Tiago, mais uma vez, inspirado pelo plano espiritual, fala, Moisés é a primeira revelação. Você fica, não precisa ir embora. E lá Tiago ficou com a Casa do Caminho. Então os demais apóstolos foram encaminhados para fora da cidade, mas o trabalho dentro da Casa do Caminho foi possível perpetuar, porque Tiago era diferente dos demais. Olha que bonito, como um completava o outro. Veja lá no começo, Pedro, que repreendeu Tiago, dizendo que poderiam acolher mais um, e depois, nesse momento da história, Tiago, com a sua postura diante da lei, diante da Torá, consegue permanecer com a Casa do Caminho aberta. E isso nos inspira nessa riqueza. Como é bom que a gente seja diferente um do outro. Que bom que eu sou diferente de você, que bom que você me completa, que bom que eu penso de um jeito e você pensa de outro. Porque isso nos faz crescer, isso nos inspira, isso nos renova. Enquanto eu sou hábil com algo, você é hábil com outra coisa. Que bom, que maravilhoso. Como o mundo ia ser chato se a gente fosse todo mundo igual, não ia dar certo. E isso nos dá esse exemplo de como é importante a gente valorizar
a forma de cada um, o jeitinho de cada um. Os apóstolos, então, ficam dispersos e eu quero falar uma situação de Pedro que é interessante, porque a gente vai imaginar assim, eu não vou poder continuar a história, apesar de gostar muito da sequência dela, porque a sequência é maravilhosa. Vocês podem ver que eu sou fascinada por esse livro, tem vários clipes, várias observações, porque este livro ele é de uma riqueza absurda. Quem puder, por favor, leia, porque ele é riquíssimo nos detalhes, que a gente não consegue trazer na minúcia. Então, de grande inspiração. Da história, então, a gente vai sabendo que Estevão vai ser lapidado, que vai ser no momento em que Saulo levará Abigail e apresentará como sua noiva, e os apóstolos são dispersos. E olha que importância também dessa dispersão. Com a dispersão, eles passam a pregar em diferentes locais. E se estivessem todos ainda reunidos só na Casa do Caminho, eles não continuariam com as pregações em outras regiões. Como tudo é divino, como tudo tem uma razão de ser, tem um porquê. Para a gente fechar essa parte de entender, mais uma vez com exemplos, né, de que a palavra de Jesus era para todos, e os apóstolos precisavam ser relembrados a todo instante, porque eles eram judeus, certo? Lembrando disso. Pedro estava com as suas pregações, ele foi até uma outra cidade, promover uma cura, né? Podeis fazer o que faço e muito mais, e ele provava, através da oração, da imposição das mãos, os apóstolos também realizavam curas. E um belo dia, um centurião romano acorda com o desejo de chamar Pedro até ele, porque ele desejava ser convertido. E quando vão chamar Pedro para ir até Cornélio, Pedro, em um momento em que ele caminhava pela praia, ele tem uma visão. Nessa visão, ele vê uma grande toalha descendo, vários alimentos são ofertados, porco, galinha, vaca, tudo quanto é animal. E então uma voz diz para Pedro: Pedro, se alimenta daquilo que é oferecido. E ele fala: não, eu não como coisas impuras. Então a voz diz mais uma vez: não torne impuro o que Deus fez puro. Quando essa visão acaba, ele recebe o convite para fazer o batismo de Cornélio, que era um romano, não era um judeu. E na hora que ele recebe esse convite, ele sente que esse foi o estalo. Porque talvez ele negasse. Talvez ele dissesse: não, eu vou até um romano para falar de Jesus? Eu não vou. Então aquela visão o inspira, porque a mensagem de Jesus era para todos. Não era para dogma A, dogma B ou dogma C, não. E ele vai então até Cornélio, e Cornélio se ajoelha. E ele, na hora que vê ele ajoelhado, ele pega, o abraça e fala para ele: sou tão homem quanto você. Que bonito, né? Não sou melhor que você. Somos iguais. Então, se eleva, ficamos juntos. Você não está abaixo. E ele então passa a fazer o batismo e passa os ensinamentos de Jesus para ele, para Cornélio. Os demais apóstolos, com aquele exemplo, ficam bravos com Pedro. Mas como que você foi até o romano? E ele então conta, passa para os amigos, para os apóstolos, a visão que ele teve. E o lembrete, né, de que Jesus sempre colocava. Que ele veio para os aflitos, para aqueles que necessitavam. Ele não veio para uma classe ou para outra classe.
O Gesiel, né? Gesiel Que virou Estevão? Isso. Então, Gesiel teve que mudar o nome dele. O Gesiel, Eu só não queria saber quando é que ele foi quem escolheu esse nome. Pedro. Pedro, tinha que mudar de nome. Isso. Lá na Casa do Caminho, desculpa, Imagina. pulei. É. Na Casa do Caminho, quando Pedro fala para ele sobre Jesus, sobre o Messias, e ele se inspira e se coloca disponível para o trabalho e conta a história dele, porque ele queria saber de onde ele veio. Ele então fala e Pedro auxilia escolhendo o novo nome de Estevão. Desculpem. Escolhendo o nome Estevão porque ele também era um nome grego. Então, ele recordaria das origens dele em Corinto. Então, aí ele tem a mudança do nome. E daí, Saulo não saber que ele era Gesiel. Pois é um troca-troca. Lapidado. Pedra. Até morrer. Apedrejado. É isso. Apedrejamento. Então a gente vai fazer uma paralisação da nossa história nesse momento, porque essa história ela tem outras etapas e nós paramos então aqui. Ele já foi declarado culpado, já foi datado o que seria feito, Tiago ficou na Casa do Caminho e os demais apóstolos dispersos. Cenas do próximo capítulo. Gente, obrigada. E fica aqui o convite, tá? Para a gente lembrar desses pontinhos que a gente trouxe, que a gente possa fazer do nosso lar também, né? Nosso coração esse lar de amor de Jesus, aonde a gente estiver. Obrigada.